noite, pessoal. Bora para mais uma live. Mais um dia aí na Semana da Unidade. Graça e paz para você que está chegando. Vou convidar todo mundo. Deixa eu já mandar aqui para todo mundo. Pra gente estar junto. Manda aí pros seus amigos. Olá, Miguel, beleza? Manda pros seus amigos. E aí? Vamos para mais um dia de live. Tá sendo bênção demais. Tem muito mais para acontecer ainda. Então eu vou esperar mais uns minutinhos. Chama aí os seus amigos, chama as pessoas aí pra gente estar junto. Talvez você não conseguiu ainda parar um dia corrido aí, talvez você não conseguiu ainda parar para conversar com Deus. E antes da gente começar esse momento de aprendizado, de palavra, eu queria aproveitar esse momento para a gente cantar um louvor. Nada melhor do que cada um aí na sua casa, mas ainda unidos, né? A gente poder adorar a Deus. Então chama aí os amigos para que a gente possa fazer isso junto. Boa noite, Angélica, Susan, Letícia. Fala, Ju. Antes da gente começar, vamos cantar um louvor juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, e a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus Pai, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos sentir o Senhor aqui já. Nós podemos parar o que estamos fazendo, Pai, e poder agradecer mais uma vez por nós termos fôlego de vida, por podermos estar com a conexão aqui firmada para ouvir mais o que o Senhor tem para nos ensinar. Então abre mesmo o nosso coração, que a gente esteja sempre disposto e disponível para o reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sem perder muito tempo, eu vou chamar o convidado de hoje,
Pastorzão, cara fera demais. Privilégio ter ele aqui. Fala, pastorzão, beleza? E aí, Lucão, como é que você tá, meu irmão? Tô bem demais, cara. Graça e paz. Galera, esse aí é o Vandinho, chefe aqui do espaço, porque aonde ele chega, Deus usa mesmo. É um ambiente assim de paz, de poder, de unção. E Amém, assim como tá amém. rolando aqui, o pastorzão, tô sempre começando dando espaço aí para a pessoa falar sobre a igreja, o ministério, você também. Não que isso seja necessário, mas que a Sim, gente possa saber, né, o que Deus está fazendo através da nossa família em Cristo em um outro lugar, um outro bairro, uma outra cidade, né? Então, tá aí com a palavra. amém. Lucão, uma alegria, cara, estar aqui com vocês. Um pouco de paz. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder participar desse propósito que Deus gerou no coração, no seu coração e no coração da equipe aí de um pouco de paz. Eu creio que unidade está no coração de Deus, né? É um pouco daquilo que a gente vai compartilhar nessa noite. E eu sou Vandinho Borges, sou pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi, aqui em Vitória, Espírito Santo. Temos pastoreado, né? Temos pastoreado, eu digo porque eu, a minha família, né? Minha esposa, minha filha, temos pastoreado jovens e adolescentes desde 2016 e pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Ele tem nos dado frutos, né? E tem nos dado esse privilégio. Então é uma alegria para a gente estar aqui com você para compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Glória a Deus, glória a Deus. Então, já aproveita o Amém. momento aí, eu estou aqui para aprender. Eu tenho certeza que Legal. Deus gerou algo no seu coração, então seja usado aí, cara. Amém. Amém. Ô, gente, boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Lucão, foi muito bom, cara. Foi muito bom aquilo que Deus gerou no teu coração, sabe? Semana de unidade é algo tão precioso. Eu creio que é algo tão difícil de acontecer na prática, né? A gente percebe muitas iniciativas nesse sentido, mas eu creio que está na essência do cristianismo mesmo a unidade. Aquilo que, entre aspas, nos divide, né? Que são as placas denominacionais, elas são muito pequenas dentro do propósito maior, né? Pelo qual nós fomos unidos, né? O sacrifício de Verdade. Jesus. Né? Ontem aquela mensagem que você compartilhou aqui na live, que palavra poderosa, né, cara? Foi Nós bênção ouvimos demais. na segunda-feira também, coisas muito preciosas. E eu entendo, sabe, irmão, a palavra que Deus colocou no meu coração para a gente meditar nessa noite tem muito a ver com o nosso propósito como igreja. A gente, como igreja, né, quando a gente entende o propósito da unidade, do poder que existe na unidade, é o poder que estava apontado para a gente lá em Mateus 28, né, quando nós somos chamados a fazermos discípulos. Nós não somos chamados a fazermos membros de igreja. Nós não somos chamados a nos ajuntarmos em multidões, em nos aglomerarmos em locais específicos, mas nós somos chamados para irmos para fora, a eclésia, né? Nós somos chamados realmente para irmos para fora, né? Aqueles que são chamados para irem para fora. E na segunda-feira eu fiz uma live com o pastor Nelsinho, né? Do Escolha Esperar, e a gente compartilhou um pouco isso sobre o nosso propósito e quando nós, como igreja, entendemos que nós somos embaixadores. E é interessante a perspectiva do embaixador, é de que o embaixador, quando ele está estabelecido num determinado local, num país, aquele pedaço de terra é uma porção exata do outro país. Ou seja, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, aquele território, aqueles metros quadrados ali, eles não são Brasil, eles são Estados Unidos. Tudo que ocorre naquela região ali, né, diz respeito aos Estados Unidos. Então, quando nós entendemos que nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos aqueles que representam, ou seja, quando nós pisamos a planta dos nossos pés, o reino É, de Deus chega naquele lugar. glória a Né? Deus. Então isso muda a nossa perspectiva de igreja, isso traz um sentido muito maior nosso de unidade.
Eu, particularmente, eu fico muito feliz quando eu vou para alguns lugares fora e eu consigo me conectar com outros irmãos e ali a gente compartilhar do evangelho. A minha alegria é, falar assim, cara, esse cara, ele tem aqui uma perspectiva, ele tem aqui um espaço que manifesta o reino de Deus. Então, cara, eu vou mergulhar nesse lugar. E sabe, existem 5 paradigmas assim que eu queria inicialmente já compartilhar para a gente seguir, porque Mateus 28:19 ele fala, né, da grande comissão, né? E o primeiro princípio aqui é que a grande comissão trata de discipular nações e não apenas indivíduos. Isso, quando a gente muda essa perspectiva de que nós somos chamados para discipular uma nação, e esse discipular uma nação, ele trata de nós entendermos o lugar onde nós estamos e irmos mudando a perspectiva de cada um desses lugares, entendendo. Eu não estou discipulando uma pessoa, eu estou discipulando a minha nação. Sabe? É igual uma ilustração que disse, né, que um determinado gestor de recursos humanos chegou na fábrica da Ferrari e perguntou para o borracheiro lá, e ele estava lá ajeitando rodas e parafusos lá, e quando perguntou para ele assim, o que você faz aqui? Ele falou assim, eu faço a Ferrari. Eu faço a Ferrari. É o carro mais desejado do mundo. Ele não era o borracheiro, ele era o cara que faz a Ferrari. Então, quando você entende que você faz parte disso, você fala bem assim, não, o que você está fazendo? O que você está fazendo na sua casa? O que você está fazendo na sua escola? O que você está fazendo quando você vai para a rua? Eu estou discipulando uma nação. Isso muda o nosso posicionamento como igreja, sabe? E a gente entende também, isso define o quê? O que nós estamos fazendo? Discipulando uma nação. E aí a gente passa para o segundo passo, que é o porquê. Por quê? Lucas 19:10 diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A expiação assegurou a redenção, não apenas para indivíduos, mas também para todo o mercado, que é o coração da nação. Sabe? A gente entende que Jesus, quando ele nos chamou como a sua eclésia. E quando nós entendemos essa perspectiva de que a eclésia era um modelo de governo, não um modelo fechado para que nós estabelecêssemos 4 paredes e adoração ao nome de Jesus, e isso faz parte. Mas isso não limita o espaço da igreja. A igreja ela é um movimento chamado para nós irmos para fora. E o outro princípio, né, isso define o nosso porquê. E agora, o que, né, que é o serviço de adoração. Lá em Colossenses 3:23 diz que tudo que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para com homens. Então isso muda também. Como nós vamos fazer isso? Eu não tô evangelizando para aumentar o número da minha igreja, eu não estou me conectando para expandir o meu ministério, eu não estou fazendo isso como uma promoção, eu estou fazendo isso não para homens, mas para o Senhor. Colossenses 3:23. Cara, isso muda toda a nossa perspectiva. Eu não estou aqui, Lucão, porque você é um cara legal. Eu estou aqui com você porque Jesus me ama. Jesus te ama, cara. E o amor dele é algo tão precioso. É algo tão difícil de nós respondermos que eu estou aqui. Então é uma forma que eu encontro assim, Jesus, se isso vai contribuir um pouquinho para que o teu nome seja conhecido, então eu estou dentro. Então essa é a nossa perspectiva. Isso muda totalmente. E o onde? Jesus disse lá em Mateus 16:18 que edificarei a minha igreja, né, a sua eclésia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Jesus é quem constrói a sua igreja, não nós. Isso também muda também toda a nossa perspectiva do que a gente tem que fazer. Falar assim, Jesus, eu estou indo no teu nome para os lugares onde o Senhor tem me enviado e é o Senhor quem vai construir esses espaços. É o Senhor quem vai romper esses lugares. E o último aqui, Lucas, né, é só um introdutório, e eu creio que 1 João 3:8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E eu creio, sabe, irmão, que muito além daquilo que a gente tem feito, nós somos levantados como eclésia para irmos para fora, para nós eliminarmos toda a destruição sistêmica feita por Satanás na sociedade. E isso envolve, cara, pobreza, isso envolve espiritual,
isso envolve relacional, isso envolve material, isso envolve tudo. Eu vi que você tem feito coisas lindas e preciosas aí, sabe? Porque, e aí eu vou para outra parte aqui, né? Que aí isso a gente diz o para quê que a gente foi chamado. Ou seja, nós como igreja somos chamados para nós fazermos uma mudança na nossa sociedade. Nós como igreja, nós somos levantados por Deus para nós irmos para fora, influenciarmos o nosso ambiente e trazermos transformações sistêmicas, estruturais, onde nós estamos inseridos. Um texto que vem muito ao meu coração, quando Jesus ele enviou os 70 lá em Lucas 10, ele deu um princípio que muitas vezes passa batido aqui para a gente. Mas Jesus ele diz que quando eles voltaram, né? Quando os 72 voltaram, alegres, eles disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles ficaram tão encantados por quando Jesus mandou eles para fora e deu as orientações do que eles tinham que fazer. E eles falaram assim: Senhor, até os demônios, tipo assim, que coisa preciosa é essa? Porque até os demônios estão se submetendo àquilo que nós estamos fazendo e o Senhor não estava fisicamente ali conosco. Então eles ficaram encantados com aquilo que estava acontecendo. Mas Jesus trouxe 4 princípios, Lucas, que eu vejo que quando nós como igreja resgatamos num movimento de unidade, sabe? A gente sai em ousadia das 4 paredes e vamos viver. E eu creio, Lucas, que esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, nós vamos precisar redescobrir a nossa forma de ser igreja, ou seja, a sociedade espera muito mais por uma resposta nossa, porque todos os outros modelos aí estruturais, eles estão cada vez mais falidos, e a igreja, ela permanece viva e como uma resposta contemporânea para as dores e para aquilo que a sociedade precisa. Mas Jesus, ele deu 4 passos para que esses caras voltassem assim, tão impactados. Lucas 10, de 5 a 9, diz assim, olha só, gente, olha que chave espiritual tão preciosa. Jesus disse assim, quando entrarem numa casa, digam, primeiro, paz a esta casa. Uau, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam, e o que lhes derem. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus, ele trouxe 4 princípios muito, muito fortes, assim, cara, para que a gente possa realmente ir para fora, né? Sair das 4 paredes, sermos enviados e podermos voltar como 70, jubilando e dizendo assim, uau, até os demônios se submetem. E Jesus disse, primeiro, abençoe, declare paz sobre eles. Versículo 5. Abençoar. O segundo, tenha comunhão. O terceiro, ministre. E o quarto, proclame, o reino de Deus chegou até vocês. E sabe, cara, o primeiro princípio ele fala sobre nós abençoarmos e não destruirmos. Eu creio que isso é uma grande mudança que a gente como igreja precisa mudar no nosso coração. Primeira coisa que ele diz é o seguinte, chegue no lugar e fala assim, paz esteja aqui neste lugar. Eu declaro a paz, a bênção de Jesus sobre este ambiente, sobre este lugar. Ela não envolve apenas palavras, ela envolve a gente realmente ser verdadeiro com aquilo que a gente está declarando naquele lugar. Ela envolve as palavras que nós, sabe, Lucas, nós precisamos compartilhar, elas precisam transmitir espírito e vida nos lugares onde nós chegamos. Nós temos o espírito e vida para podermos levar nos lugares onde nós chegamos. E por que a gente precisa fazer isso, Lucas? Porque nós precisamos declarar a paz, porque podemos estar em guerra com os perdidos. Quando você chega no lugar e você declara paz, você está falando assim, cara, eu estou chegando aqui em paz. Eu estou chegando aqui para declarar o amor de Jesus sobre a sua vida. Porque muitos lugares
nós estamos em guerra. As pessoas olham para nós como cristãos e falam, cara, esse cara me odeia. A mensagem que esse cara prega é uma mensagem que traz ódio sobre a minha vida. Outro princípio dentro do abençoar é por que a gente precisa abençoar? Abençoar os perdidos nos impedirá de amaldiçoá-los. Isso para mim é o mais fantástico. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade, quando a gente vê uma pessoa em situação de pecado, é declarar maldição sobre a vida dela. Sabe como é que é? Por exemplo, você sabe que você tem uma vizinha, essa vizinha é alcoólatra, aí as pessoas falam assim, cara, essa mulher vai morrer de cirrose, porque essa mulher bebe tanta cachaça, essa mulher vive tanto na noitada, e essa mulher vai morrer. Inconscientemente, você está amaldiçoando aquela pessoa que já está num caminho tão distante de Jesus. Agora, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 11:11 que pela bênção dos justos a cidade é exaltada. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada. Cara, o que isso muda? Aquele vizinho seu que passa noites lá com o som ligado lá e, cara, ao invés de você amaldiçoar esse cara, declare. Comece a trazer à existência aquilo que você deseja sobre a vida desse cara, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida dos seus. Comece a declarar, comece a desenhar espiritualmente onde você deseja ver aquele lugar, aquela pessoa, aquele ambiente. Esse é o primeiro princípio. Porque Jesus, ele mandou, chegue num lugar, abençoe aquele lugar, abençoe aquelas pessoas. E quando você declara paz, Lucas, também existe um princípio espiritual que, quando nós declaramos a paz, nós neutralizamos os demônios designados para cegar aqueles perdidos. Ou seja, tudo aquilo que estava cegando aquela pessoa, quando você chega e você declara paz, você traz a luz. Então, todo o ambiente de trevas, ele é substituído pela luz que você traz para aquele ambiente. Então, isso para mim é muito forte. O segundo princípio, ele fala sobre nós nos envolvermos em comunhão de mão dupla. Isso para nós como igreja, talvez seja uma das coisas que nós mais falamos e menos fazemos. Ter comunhão com os pecadores. Ter comunhão com os discípulos. Foi isso que Jesus falou. Tenha comunhão com eles. Jesus mandou, entre, abençoe, sente, coma, beba. Jesus, ele não falou assim, olha, primeiro veja se é prostituta, primeiro veja se esse cara é um cobrador de impostos corrupto. Não, Jesus falou, entre, abençoe, coma e beba. E é exatamente o que Jesus falou, eu estou lá em Lucas 10, versículo 7. E aí você me pergunta, qual o valor há na comunhão com os perdidos? Qual o valor que você tem? Muitas vezes as pessoas falam assim, cara, mas esse cara não tem nada a me acrescentar. Mas Jesus, ele nos deu esse mandamento aqui, ele nos deu essa ordenança aqui. A resposta, sabe o que é, Lucas? A comunhão oferece oportunidade para você demonstrar aceitação incondicional, acolhendo aquela pessoa em vez da maneira que queremos que ela seja. Sabe, Lucas, a gente está muito acostumado a chegar a um evangelho de superioridade, onde eu chego por cima e eu falo, cara, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, eu estou limpo, eu tenho minhas contas em dias, eu não prostituo, eu não adultero, e você está aí no pecado, você precisa de Jesus. Não. Jesus falou, entre na casa, abençoe a casa, tenha comunhão, aceite a pessoa do jeito que ela é. E sabe, depois que você faz isso, Jesus ele fala, ministre as necessidades que eles sentem. A gente está fazendo tudo errado, Lucas. A gente chega no lugar, a gente quer chegar no lugar e já dizer o que a pessoa precisa. Não, você precisa disso, você precisa de uma roupa, você precisa de uma cesta básica, você precisa de uma outra coisa, você precisa de uma oração, eu preciso expulsar demônios porque eu estou sentindo que você está endemoniado. Não, Jesus mandou, entre, abençoe a pessoa, tenha comunhão, sente com eles. Aí no versículo 9 ele diz, curem os doentes que ali tiverem. Ou seja, quando você entrou, você já percebeu o que existe de necessidade naquele ambiente. E aí o que acontece? A comunhão que você teve, o partir do pão ali, ele entra para o próximo passo, que é a oportunidade de atender aquilo que a pessoa
está precisando. Uma vez que você faz isso, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai começar a compartilhar daquilo que ela está necessitando, daquilo que ela precisa, das dores do casamento, dos problemas com o filho, de todas as demais necessidades. E é aí que você vai poder entrar com a chave espiritual, que é falar, cara, eu tenho orado por você, poxa, né? Existe algo tão precioso que eu tenho vivido e se você me der a oportunidade, eu queria compartilhar com você. Sabe, mas a gente entra tão afobado, tão desesperado, que a gente acaba queimando etapas. E sabe, por fim, quando nós vemos lá em Lucas 10, 9, uau, olha só que precioso. Jesus manda no final de tudo, digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Depois que você entrou, depois que você abençoou, depois que você teve comunhão, depois que você orou pelos enfermos, aí sim você vai declarar, o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus se aproximou de você. Você quer entrar? Você quer fazer parte desse reino? Existe uma ilustração sobre essa conclusão, Lucas, que ao invés de você tentar coagir uma pessoa, né, eu lembro de uma história, né, que eu vivi. Tinha um cara, Lucas, no interior, e eu vivi essa situação especificamente, né, que ele ia fazer apelo para as pessoas, né, interior, assim, bem interior, né, assim, bem lugarzinho pequeno da roça, aqueles banquinhos de madeira, e o cara chegava assim, apontava o dedo para a pessoa assim, falando assim, você quer Jesus? Aí o cara ficava assim, você quer ir para o céu ou para o inferno? Se você quiser ir para o céu, Jesus está lá te esperando, no ar-condicionado, de braços abertos. Se você quer ir para o inferno, o caipiroto está lá, e você vai morrer no fogo do inferno. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Aí ele, eu quero ir para o céu, aceitou Jesus, glória a Deus. Aí você falou assim, caramba, cara, não é isso. Você coagiu a pessoa ali, né? O cara praticamente não teve opção. Mas quando Jesus ele nos ensinou a entrarmos, abençoarmos, termos comunhão e suprirmos as suas necessidades, é como se Jesus estivesse dizendo que o evangelismo de oração, que é essa estratégia que eu compartilhei aqui, é muito parecido como dirigir um caminhão com um refrigerador abastecido com bebidas geladas no deserto. Oh. Você vai andando com ele no deserto. O mundo é um deserto. E você tem um caminhão abastecido com bebidas frescas, geladas, com fontes de água da vida que vão suprir a necessidade daquela pessoa. Você não precisa implorar para o cara subir a bordo. Você não precisa falar, cara, por favor, vem aqui, eu sei que você está com sede, vem aqui para cá. Não. Tudo que você precisa é fazer, sabe o que é? Estacionar e abrir as portas. Glória a Deus. É isso. Só que só você que só consegue estacionar e abrir as portas desse carro quando você já acessou esse ambiente que Jesus diz, sabe? Eu louvo muito a Deus quando eu penso numa igreja que vai romper todas as barreiras e ela vai caminhar em intencionalidade e intenção e intencionalidade. Intensidade e intencionalidade. São duas palavras muito importantes para nós evangelizarmos e discipularmos uma nação. A intencionalidade é você saber que quando você está naquele ambiente, você é um embaixador e que existe uma intenção, existe um propósito para você estar ali. E a intensidade é você entender, cara, eu não estou aqui para perder tempo. Eu vou ter comunhão, eu vou abençoar, mas eu sei por que eu estou aqui, então eu vou cumprir isso. Eu vou fazer isso intensamente e intencionalmente. Então, é isso, cara. Eu louvo a Deus e eu creio que essa é uma palavra que tem queimado no meu coração nesses dias sobre discipularmos uma nação, sabe, Lucas? Jovens que estão inseridos nas artes, jovens que estão inseridos na educação, jovens que estão inseridos no mundo dos negócios, pessoas, né, jovens, eu digo porque é o meu contexto, mas pessoas que estão envolvidas, até moças, né, eu tenho ouvido de algumas moças, né, que eu tenho discipulado, que nós temos discipulado, que o sonho delas é ser dona de casa, criar os filhos, né, e eu falo, uau, glória a Deus por isso, porque eu sei que você é uma mulher de Deus e que você vai gerar filhos que vão abençoar uma nação, porque também nós precisamos de dona de casa, de mulheres
que tem o chamado de gerar filhos para poder abençoar uma nação. Então é isso, cara, é isso. Eu tô impactado, eu tenho sido impactado, e essa é uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração. Eu falei, Deus, eu quero ser embaixador dessa palavra, para que a gente possa cada vez mais caminhar em unidade, entender que as paredes, elas não são limitadores, né? Elas não podem nos limitar, mas a gente tem que entender que as paredes, ali as 4 paredes, são lugares de formação, para que quando a gente receba aquilo ali, a gente saiba, agora eu estou no meu local, onde eu preciso continuar a cumprir esse propósito. Não é o contrário, né? Quando a gente fala assim, não, agora eu vou para a igreja, eu vou adorar Jesus. Não. Quando você sai das 4 paredes, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você vai para o seu lugar, você fala assim, cara, Jesus, eu quero te adorar aqui, e eu sou um embaixador. E quando eu pisar a planta dos meus pés aqui, o teu reino vem, eu tenho autoridade para isso. Eu acho muito interessante você falar isso, que é completamente visão de reino, até as pessoas até comentaram aí, e é muito verdade como isso está exposto, o Sim, reino exposto, porque eu vejo muita clareza entre 2 palavras que você citou aí, intencionalidade e relacionamento. A sim, unidade, ela pede isso. Como que a gente vai, como você falou, né, suprir uma necessidade de alguém se eu não me relaciono para saber qual é essa necessidade? E o evangelho é isso, né? O evangelho é você dar uma boa notícia, é você entender qual é a necessidade da pessoa e ir lá dar uma boa notícia. Então, como eu vou dar uma boa notícia se eu não sei a notícia que você está esperando? Eu preciso me relacionar com você primeiro. Então, esse passo a passo da gente entender como que é uma unidade plena, que realmente gera efeito, que visa realmente estabelecer o reino ali naquela casa, a gente precisa ter um relacionamento, ter intimidade com a sim, pessoa. Não adianta nada, né, eu querer falar de Deus para você sem conhecer qual é o seu vazio, aonde que você pode realmente ter um vazio, onde Jesus vai ali acabar com o seu vazio. Porque muitas vezes, conversando superficialmente, você pode encontrar pessoas que não têm problemas expostos. E aí? Porque tem gente que tem dinheiro, não está com problema de saúde, diz que está feliz. E aí? Se você não se relaciona, se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo para te mover ali a se relacionar com essa pessoa, muitas vezes você vai achar que não tem argumento para que Jesus entre ali naquela casa. Mas com o relacionamento você consegue entender que todas as pessoas precisam do Deus que a gente serve. Precisam de isso entender aí. qual é o reino que realmente estabelece e não deixa com que a gente seja o mesmo. Que existe uma luta para ser melhor, sim, não do que você, mas do que eu mesmo. Então, assim, eu consigo ver muito, assim, claro como o reino é estabelecido através dessas 2 palavras, intencionalidade e relacionamento. Eu só vou Sim, saber o que você passa para te dar uma boa notícia me relacionando com você. E isso é uma coisa que realmente a igreja falha muito, muito mesmo, porque a gente quer sim, muitas vezes, dar para as pessoas o que Deus nos dá. Mas e o tanto de vezes que Cristo realmente se manifestou para nós, para se relacionar com a gente, e a gente não quis? Por que, que a gente acha que de primeira as pessoas têm que atender a nossa batida na é, porta para relacionar é, com a gente, sendo que a gente negou várias vezes quando Cristo bateu na nossa? Entende? Eu não sei você, cara, mas eu já tentei fugir do meu propósito muitas vezes. Você com certeza já tem muito mais história do que eu para contar com relação a isso. Mas quantas vezes Deus bateu na nossa porta e falou: Ô Lucão, ô, tem, cara, se toca, bora. Tem coisa para isso fazer, e aí. aí? E às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma aprovação de primeira para se relacionar com alguém. Então a gente acha que Deus tem que lutar por nós, mas a gente não tem que lutar pelo outro. No primeiro vacilo de alguém, a gente pega e descarta a pessoa. Será que esse é o correto? Será que se fosse assim, já não teria sido descartado por Cristo? Será que a gente Certamente, cara. já não tinha cortado pela raiz e falado, não, Lucas serve não, joga esse cara fora. Fiz errado, esse molde não funcionou não, então vamos tirar. E muitas vezes é o que a gente precisa entender, né, cara? Olhar para as pessoas como Cristo nos olha. Cheio de defeito pode ser. Pode ser feio, miserável, pode ser o que for, mas Cristo olhou para nós e viu o filho dele.
e viu amor, e viu graça, e que olhou e falou assim, eu quero me relacionar com esse cara. E muitas vezes a gente acha que não, que o outro não, mas na verdade ele também olha para essa pessoa, eu quero me relacionar com ele. E isso é É o que isso Deus mesmo. quer, que a gente diga sim. E por isso que essa semana tem sido especial, cara, porque essa essa intenção de unidade não é só sobre pessoas que já aceitaram a Cristo se sentirem unidas como família, mas é Uhum. também das pessoas que já aceitaram poder gerar no outro algo que Deus gerou em nós. Eu sempre falo isso, né? É de dentro para fora. Então, porque Deus Sim. gerou em nós, nós vamos gerar nas pessoas. Porque Deus amou o Lucas, o Vandinho, a gente vai poder amar pessoas, vai cuidar de pessoas. E pensa assim, ah, mas as pessoas falharam muito comigo. Glória a Deus. Você não vai falhar com as pessoas, porque você aprendeu o que você não precisa de viver. O que, que é um ato errado? Ah, mas minha liderança falhou comigo. Glória a Deus. Quando você for o líder, você não vai falhar com as pessoas, porque você já sabe o que Amém. é certo e o que é errado. E isso a gente precisa Amém. gerar no nosso coração, cara. Existem tantas pessoas que precisam de receber algo que Deus colocou no nosso coração. Eu costumo falar que Deus ele transborda em nós a eternidade. Em que sentido? Amém. Tudo que ele coloca no nosso coração é capaz de gerar eternidade nas pessoas. Então o amor dele gera eternidade, a provisão gera eternidade, a confiança gera eternidade. Tudo que Deus coloca no nosso coração é para gerar eternidade nas pessoas. Então, Amém. bênção demais ouvir aí a palavra que você trouxe. Amém. E assim, Lucão, é algo que eu falo, cara, sobre esse evangelismo que Jesus nos orientou, que as pessoas falam, tá, pastor, ouvi tudo isso, como é que eu faço? E eu falo a primeira pergunta assim, cara, você mora num prédio? Mora, tem porteiro? Começa a dar bom dia pro porteiro. Porque tem muita gente que não dá bom dia, cara. E ele acha que ele não, ele quer evangelizar a África, ele quer ir para os confins da terra, mas eu falo, cara, comece a dar bom dia. Comece a dar bom dia quando você entrar no Se ônibus. atentar às coisas simples, né? Comece a perceber e a entender que quando você entra em qualquer ambiente, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer paz para aquele ambiente, é abençoar aquele ambiente. E aí isso começa a mudar a chave do nosso coração. Você começa a dar bom dia para tudo quanto é lugar. Você começa a abençoar, você começa a ser alguém em que as pessoas começam a ter prazer em estar perto. É Começa a verdade. perceber isso. Fala, cara, eu sou alguém que as pessoas têm prazer em estar perto, porque o que Jesus estava falando ali é, cara, seja alguém que as pessoas tenham prazer em estar perto. Abençoe. Você não chama ninguém para ter uma refeição, um cara que não vale a pena você comer uma coxinha junto. O Zé Coxinha em pé, não vale, você não vai chamar. Você só quer ter refeição com alguém que você tenha um mínimo de prazer em estar com ele. Jesus está falando, cara, sejam pessoas em que as pessoas desejem estar com você. Então isso uma coisa vai chamando a outra, sabe? Então, se existe algo muito importante que eu queria que você começasse a fazer, aí você vai falar, pastor, mas nesses dias agora a gente não está tendo contato com as pessoas, enfim. Cara, você pode ser aquele cara mais chato do grupo do WhatsApp. Seja um cara de bênção. Seja um cara de bênção, cara. Não seja aquele cara que vai ficar entrando em todas as tretas, em tudo quanto você é aquele cara que no meio de uma situação você joga água ou você joga fogo? Joga É, álcool? Água ou álcool? Sabe? Então, você vai começando a entender como o seu comportamento ele pode contribuir para aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque é, muita gente quer ser embaixador, mas o perfil do embaixador é o cara pacífico. É um cara que promove a paz, é um cara que ele entra no ambiente, as pessoas olham para ele e falam, esse cara tem algo a acrescentar. Se você não é essa pessoa, a primeira coisa que Deus quer fazer no seu coração é mudar isso, mudar essa perspectiva no seu coração. Porque se você não tiver esse perfil, os frutos do Espírito precisam começar a ser trabalhados no seu coração. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Se isso não tiver, irmão, não rola não rola querer ser embaixador sem desenvolver fruto do Espírito, né? é Aí é um verdade. outro capítulo aí, né, Lucão? Que Lucão depois vai fazer uma live aí sobre frutos do Espírito. Podemos falar sobre. Eu acho interessante você falar sobre isso, porque ontem a gente estava fazendo um estudo, né? Que a gente faz um estudo semanal na terça-feira, e a gente foi falar sobre dons ministeriais. Então, muita gente não sabe para que foi chamado.
E talvez seja interessante citar sobre isso, porque, como que eu vou promover unidade se eu nem sei para que eu fui chamado? E muitas vezes a gente pensa assim, quais são minhas qualidades? Mas esse não é o melhor jeito de saber o chamado. O melhor jeito de saber o chamado é saber quais são os nossos defeitos. É saber qual é a nossa falha. Qual é o defeito gritante do Lucas? É porque Deus quer pegar esse defeito e transformar isso no chamado. E isso é por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superando. Aonde a gente é trevas, a gente vai iluminar. Então, como a gente pode descobrir o jeito certo de ser um promoter, né, de unidade? Transformando o nosso defeito em qualidade. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa que luta contra a impulsividade, ansiedade. E para ser um bom pastor, precisa ser um cara centrado, parar, ouvir, aprender, poder aconselhar, tudo na calma. Então, olha como é que tem tudo a ver. O meu Sim. defeito é algo que eu preciso trabalhar para transformar isso no real propósito de promover unidade. Então, talvez Amém. você que está aí na nossa live aí pode ter pensado isso e pensa sobre isso nessa noite. Quais são os defeitos que você ainda precisa entregar para Deus para ser tratado, mas não se apegue ao fato disso já ter acontecido muitas vezes, muitas falhas. Se apegue ao fato de que Deus quer transformar isso em luz. Aonde você errou, você vai lá ser luz para tratar isso e promover unidade. Bênção demais ouvir você, pastor. Bom demais mesmo. Amém. Cara. Amém. Glória a Deus. Estamos junto. Com Estamos certeza. juntos. Com certeza. Vamos E o orar aqui movimento. para terminar, mas você pode falar mais o que você quiser aí no seu coração. E da minha parte, eu já estou feliz, a noite já valeu, porque essa palavra já realmente está queimando o nosso coração. Amém, cara. Assim, minhas considerações finais seriam essas, Lucão, sabe? Eu peço a Deus assim, Deus, todas as vezes em que eu passar por alguém, eu quero deixar uma marca nessa pessoa. Eu Legado. quero. Eu não quero passar pelas pessoas sem deixar uma marca, sabe? E eu louvo para que essas marcas elas possam exaltar o nome de Jesus, né? E exaltar o nome de Jesus é essa pessoa em algum momento da vida dela, porque eu creio que um planta, outro rega, outro colhe, né? Então, nessa Ah, perspectiva, eu posso estar contribuindo para algo que Deus vai fazer. Talvez os meus olhos não vão ver na vida daquela pessoa, talvez eu não vou ver aqueles frutos ali, mas talvez em alguma perspectiva, em algum momento eu vou poder ouvir de que aquela pessoa frutificou e eu fiz parte disso, sabe? Então, exatamente. eu oro para que essas pessoas que estão assistindo aqui a nossa live, elas possam receber um pouco disso. Aqueles que estavam em dúvida, que eles possam ser alinhados com o propósito deles na vida deles. Possam entender que não existem atrasos na sua vida, que Jesus ele está usando tudo aquilo que está acontecendo na sua vida para contribuir com aquilo que ele deseja fazer, onde você está e nos lugares para onde você vai. Tudo É, aquilo que tem acontecido na sua vida vai contribuir para aquilo que Deus deseja fazer através de você. Eu creio nisso. glória a Vamos Deus. É orar. isso. Vamos orar, vou orar aí por vocês e depois a gente já está liberado. Mas continuar bradando forte aí em casa, a pessoa que está aí na live, continua buscando, continua Amém. aí ouvindo a voz de Deus, porque Ele tem falado, Ele quer gerar isso em nós. Todo dia tem Amém. algo para se aprender e principalmente para ser vivido na prática, não só para ficar na Amém. teoria. Então vamos orar. Amém. Depois Deus eu Pai, queria muito orar também, obrigado, Lucão. Deus. Oi? Depois de você, eu queria orar também. Glória a Deus. Deus Amém. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito Sim, obrigado, Pai, Jesus. porque nós sabemos que essa palavra é da parte do Senhor para o nosso coração, Pai. Nós Amém, cremos Jesus. nisso, nós vemos isso, nós podemos sentir isso. Pessoas que estão conectadas aqui também já externaram isso através dos comentários, Pai. Como essa palavra Amém, veio para o Jesus. nosso coração para gerar vida, para trazer vida a algo que podia estar morto no nosso coração, Pai. Que o Senhor possa fazer isso conosco todos os dias, Pai. Nos Amém, avivar, Jesus. trazer algo novo, para que isso nos motive, seja o nosso combustível para fazer mais, para ir além, para Amém. conhecer mais do Senhor, para ser mais íntimos do Senhor, Pai. Então, Sim, Deus, eu quero Jesus. agradecer a vida do Vandinho, Pai, que está aqui com a gente, por essa palavra, Pai, porque isso não é fruto de um conhecimento apenas, mas é de fruto de relacionamento com o Senhor, Pai. Não tem como nós Glória a falarmos Deus. algo da parte do Senhor, Pai, sem termos um relacionamento contigo, Pai. Nós não falamos com propriedade sobre algo que nós não conhecemos, Deus. Então, que seja sempre assim, Pai.
toda vez que ele abrir a boca, Pai, que seja para falar sobre algo que ele realmente vive e conhece, Amém, como foi Jesus. aqui Sim, agora nessa Jesus. noite, Pai. Que o Senhor possa usar a vida dele, possa guardar a vida dele, a casa dele, a sua família, o seu ministério, toda a igreja, Pai, a Primeira Batista Jardim Camburi possa ser abençoada através da vida dele, da casa dele, de sua Amém, família. Jesus. E Deus, nós queremos agradecer porque essa noite realmente o Senhor marcou o nosso coração, o Senhor marcou a Sim, nossa Jesus. vida, para que a gente realmente tenha uma atitude diferente a partir de hoje, Pai, promovendo Sim, unidade, Pai, Jesus. realmente relacionando com a pessoa, a próxima a nós, Pai, que nós possamos olhar para eles como Jesus olha, Pai, e não como nós podemos olhar, Pai, porque nós podemos olhar as falhas, Pai, mas o Senhor olha para eles, Pai, olhando o seu Filho, olhando o sangue de Cristo, olhando com amor, com vontade de se relacionar, Pai. É que essa seja a nossa Amém. motivação também, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Jesus, eu te agradeço por essa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença. Obrigado. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela tua doce presença, pelo teu fluir, pelo teu vento que está soprando sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus, assim como você estava ali em Pentecostes, assim como estava ali acompanhando aqueles homens e mulheres que saíram, ó Deus, batendo as portas, ó Pai, ó Deus, e que tiveram comunhão com as pessoas, que abençoaram as pessoas, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, agora, que o Senhor possa entrar na casa de cada um dos meus irmãos que estão aqui nos acompanhando, ó Deus, que o teu vento possa soprar, ó Deus, transformando o ambiente, transformando realidades, ó Deus, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo cura, trazendo, ó Deus, libertação. Espírito Santo de Deus, eu te peço por cura agora, Deus, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, que estão nos acompanhando, sobre a vida de cada pessoa que nos está acompanhando aqui agora, Pai. Aqueles que entraram nessa live, ó Deus, e não sabem porquê, ó Pai, mas que estavam com um sentimento, ó Deus, de tristeza, ó Pai, de angústia no coração, eu te peço que a alegria do Senhor, que a paz que excede todo entendimento, possa invadir o coração deles, ó Deus, e que esse sentimento possa ser transformado pela tua presença, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós declaramos a paz de Jesus sobre cada pessoa. Eu declaro a paz do Senhor, ó Deus, que as casas, ó Deus, que o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada pessoa que está assistindo nossa live, Deus, que possa, Deus, se encher da paz de Jesus. E eu te peço, Deus, que eles possam ter encontros verdadeiros com o Senhor. Ó Pai, aqueles que ainda nunca ouviram a tua voz, aqueles que ainda nunca perceberam a tua presença, que eles possam ter encontros sobrenaturais com Jesus. Eu te peço agora, Pai, Espírito Santo de Deus, toca o coração, toca as vidas, traz libertação, traz encontros verdadeiros com a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Amém, Lucão. Bom Estar demais estar com contigo. você aqui, cara. Que seja a Amém. primeira Deus. de muitas. Eu conto aí Amém. com Certamente. você. Estou à disposição também. E a gente vai estar junto Amém. muitas vezes ainda aí, fazendo com que o reino seja estabelecido, com que a Glória a unidade Jesus. seja estabelecida, com que a gente seja realmente embaixador, né? Que ande à altura disso. Eu costumo Amém. falar que o profeta Tio Ben, do Homem-Aranha, falou uma frase que a gente precisa entender, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nós, como filhos de Deus, nós temos uma baita responsabilidade. Que a gente possa andar à Amém. altura disso, né? Glória a Deus, cara. Amém. Obrigado por estar com a gente. Alegria. Deus abençoe vocês aí. Um pouco de paz. Amém. Valeu, pastorzão. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Galera, glória a Deus. Obrigado por cada um que continuou aí online. Quero realmente declarar que seja uma noite de ouvir a voz de Deus, de colocar em prática tudo que foi falado aqui. Você possa também, quando acabar essa live, mandar essa live, que vai estar aí salva no nosso feed do Instagram, para as pessoas que você lembrou durante a live, tá bom? Para que essa mensagem possa transformar mais vidas ainda, como a nossa foi transformada hoje. Eu creio que existe algo da parte de Deus ainda acontecendo essa semana. Espero você amanhã, nesse mesmo horário, às 8 horas, tá bom? E que Deus te abençoe, que seja uma noite de ouvir a voz de Deus
e principalmente, gente, de colocar em prática tudo que Deus está nos ensinando. Amo muito vocês, estou à disposição, um pouco de paz está à disposição de ouvir você, de conhecer você, para que a gente possa crescer junto em fé e principalmente nessa semana em unidade. Amém? Deus te abençoe, um abraço e até mais.